Imagine que sua mente é como um rádio, ondas invisíveis se movendo pelo espaço, cada frequência carregando um tipo diferente de energia. Agora imagine que seus pensamentos estão sintonizados em uma única frequência, uma pessoa. E por mais que você tente mudar de estação, o sinal sempre volta. E se isso não fosse aleatório? E se pensar constantemente em alguém não fosse coincidência, mas o reflexo de uma conexão energética entre duas almas? Da perspectiva espiritual, quando alguém ocupa sua mente o tempo todo, pode ser o sinal de uma sintonia vibracional entre você e essa pessoa, um elo sutil que não depende de tempo nem de distância. É como se as vibrações de um ser alcançassem o outro, despertando emoções, memórias e aprendizados que vão além do físico. O universo, por meio dessas conexões, tenta te mostrar algo importante sobre si mesmo. Muitas vezes, essa pessoa não representa o outro, mas um espelho, uma parte de você pedindo para ser reconhecida. Quando um pensamento se repete sem parar, é o campo energético chamando sua atenção para algo que ainda não foi curado ou compreendido. O mundo externo apenas reflete o interno. O que chamamos de energia é o fluxo da consciência tentando restabelecer a harmonia dentro de você. Talvez você pense em alguém e logo depois essa pessoa te envie uma mensagem. Ou ouça uma música que fala exatamente do que sente. Isso não é coincidência, é sincronicidade. É o universo respondendo à sua vibração. Mas o que ele está tentando te dizer? Quase sempre é um convite à transformação. A pessoa que você não consegue tirar da mente pode ser o símbolo de algo mais profundo, um sentimento, um aprendizado, uma parte esquecida de sua alma pedindo atenção. Pergunte a si mesmo, o que você sente quando pensa nessa pessoa? É saudade, medo, admiração ou raiva? Cada emoção é uma pista, um idioma vibracional que revela o estágio do seu despertar. Quando você observa essas emoções sem julgar, começa a decifrar a linguagem do seu próprio campo energético, o sistema simbólico que governa sua evolução espiritual. Pensar em alguém o tempo todo pode ser apenas a maneira que o universo encontrou para te ajudar a olhar para dentro e lembrar quem você realmente é. Quando isso acontece, não é por causa da pessoa em si, mas pelo que ela representa dentro de você. Uma energia não expressa que busca se manifestar. Esse é o paradoxo da consciência. Projetamos no outro aquilo que ainda não conseguimos enxergar em nós mesmos. A pessoa que te fascina pode estar apenas mostrando o seu próprio potencial, sua força, sua vulnerabilidade ou até seu medo de rejeição. De um ponto de vista espiritual, esse reflexo é sagrado. É como um espelho colocado pelo universo para te ajudar a evoluir. A pergunta não deve ser por que não consigo parar de pensar nessa pessoa, mas sim o que essa pessoa está tentando me mostrar sobre mim mesmo. Se essas palavras fazem sentido para você, respire fundo por um instante. Esse é o som da sua alma. Ela já está respondendo. Pense assim, sua mente é um espelho e cada pensamento sobre alguém é o reflexo do seu mundo interior. Se o mesmo rosto aparece repetidamente nesse espelho, não se trata da imagem em si, mas da mensagem que está sendo mostrada. Quando alguém não sai da sua mente, não é apenas um ciclo mental, é um chamado energético. Aquela pessoa carrega uma vibração que precisa ser reconhecida, integrada e compreendida. Se você pensa constantemente em alguém que te inspira com confiança, liberdade e carisma, talvez essa pessoa esteja refletindo uma parte de você que deseja despertar. Você não está obcecado, está sendo chamado para recuperar uma energia que te pertence. Já se essa pessoa te causa dor, desconforto ou raiva, ela pode estar espelhando o seu lado oculto, o que precisa ser curado. Quando negamos emoções como medo, ciúme ou frustração, elas não desaparecem, apenas se escondem, esperando por reconhecimento.
e às vezes aparecem na forma de alguém. Quando você finalmente entende o que essa pessoa representa e aceita o que ela reflete dentro de você, o peso emocional começa a desaparecer. Do ponto de vista espiritual, esse processo é poderoso. Pensamentos são vibrações, correntes vivas de energia que conectam consciências através do tempo e do espaço. Quando duas pessoas compartilham uma forte sintonia energética, seus campos se entrelaçam e os pensamentos viajam entre elas como sinais. Você pensa nela e ela pensa em você. Você sonha com ela e de repente ela aparece. Isso não é coincidência, é sincronicidade. É o universo e a sua consciência falando o mesmo idioma. Mas isso não se trata apenas de romance ou destino, se trata de consciência. Quanto mais desperto você se torna, mais percebe que a realidade é simbólica. O universo não é aleatório, é um espelho vibracional. Por isso, quando pensar em alguém e o universo te enviar um sinal, uma música, um número repetido, uma lembrança, não veja isso como acaso. Pergunte-se: que emoção está sendo refletida em mim agora? Que energia dentro de mim está pedindo reconhecimento? Esse simples ato transforma a fixação em clareza. Isso devolve o poder a você. Quando você entende que o mundo externo é um reflexo do seu mundo interior, para de buscar respostas fora e começa a ouvir a voz da sua alma. Esse é o verdadeiro processo de despertar. Não se trata de perfeição, mas de inteireza. Cada pensamento, cada conexão, até mesmo cada obsessão pode ser uma porta para um nível mais profundo de consciência. Na prática, isso significa observar padrões. Talvez você sempre pense em alguém quando se sente só, ou antes de tomar uma decisão importante. Talvez essa pessoa apareça em sonhos, em meditações ou em coincidências que parecem te seguir. Nada disso é aleatório. São sinais, pequenas mensagens do universo dizendo: preste atenção, há algo aqui para ser compreendido. Uma das formas mais poderosas de trabalhar com isso é transformar o pensamento em diálogo interno. Quando alguém invadir sua mente, feche os olhos e pergunte: o que essa energia representa em mim? Não espere respostas em palavras. Elas virão em sensações, cores, imagens. O campo energético fala através de símbolos, não de lógica. Às vezes, você descobrirá que essa pessoa simboliza sua criatividade, seu desejo de conexão ou até uma dor antiga que quer ser curada. Espiritualmente, esse é um exercício de consciência energética. Cada vez que você pensa em alguém, envia uma onda vibracional ao universo. Quando observa essa energia sem se prender a ela, começa a recuperá-la. Em vez de ser levado pelo pensamento, você se torna o observador, calmo, centrado, desperto. Experimente o seguinte: da próxima vez que alguém invadir sua mente, coloque a mão sobre o coração e diga em silêncio: eu vejo você, eu sinto essa energia, e agora deixo que ela volte à paz. Esse simples gesto transforma a projeção em presença. Porque no fim, a pessoa que você não consegue parar de pensar não tem poder sobre você. O que está ativo é a sua própria energia inconsciente pedindo reconciliação. Quando você traz luz para essa parte, encontra liberdade. Pensar em alguém o tempo todo não é um castigo, é um chamado para despertar. Cada pensamento se torna um espelho, cada emoção uma mensagem. Quanto mais você observa sem medo, mais sabedoria nasce desse processo. Então, quando não conseguir parar de pensar em alguém, não lute contra isso. Apenas observe. Veja as imagens da mente passando como nuvens no céu. Perceba o que sente: calor, saudade, tensão, tristeza. Cada sensação é uma forma da alma se comunicar. Aceitar é o segundo passo. A transformação não vem de rejeitar o que te incomoda, mas de acolher o que ainda não foi entendido.
Quando você aceita que essa pessoa ocupa sua mente por um propósito, mesmo que ainda não saiba qual é, dá o primeiro passo do verdadeiro despertar espiritual. Você deixa de ser vítima do pensamento e se torna um aprendiz do seu significado. É aqui que o verdadeiro processo de transformação começa, o estágio da integração. Integrar é perguntar a si mesmo: o que essa pessoa simboliza para mim? Talvez ela represente a paixão que você guardou, a liberdade que teme ou a coragem que ainda não expressou. Talvez ela desperte sua vulnerabilidade, lembrando que você ainda é capaz de sentir profundamente. Seja o que for, o segredo é trazer essa energia de volta para casa, incorporá-la em si mesmo, em vez de buscá-la no outro. Do ponto de vista espiritual, pensar constantemente em alguém pode representar um contrato entre almas, uma conexão energética temporária criada para que ambos aprendam algo um com o outro. As almas se encontram para despertar partes que sozinhas permaneceriam adormecidas. Mas quando a lição é compreendida, a energia se libera naturalmente. É por isso que muitas conexões intensas se dissolvem com o tempo, não porque não tenham significado, mas porque já cumpriram seu propósito. Quando você começa a recuperar sua energia, algo muda. O pensamento perde força, a emoção se acalma. Você passa a lembrar dessa pessoa com clareza, não com dor. O que antes era tempestade se transforma em um lago calmo, refletindo sua paz interior. Nesse silêncio, você percebe que nunca foi sobre o outro. Foi sobre você se lembrando de quem realmente é. Experimente este exercício. Quando essa pessoa vier à mente, feche os olhos e visualize um fio dourado conectando seu coração ao dela. Inspire fundo e, ao expirar, imagine enviando amor e gratidão por esse fio. Agradeça, não pelo que aconteceu, mas pelo que aprendeu. Depois, visualize o fio dourado se dissolvendo suavemente em luz. Você não está cortando nem rompendo nada, está transformando a energia. Ela retorna a você, purificada, inteira, em paz. Esse é o símbolo do encerramento energético. Não significa esquecer, mas honrar o que foi, permitindo que ambas as almas sigam livres. Pensar em alguém sem parar é como uma reação química espiritual, algo que catalisa crescimento. Quando você emerge desse processo, já não é mais a mesma pessoa. Cada conexão, cada eco emocional te aproxima da inteireza que sempre existiu dentro de você. E espiritualmente, essa é a lembrança mais profunda. Todos estamos conectados por energia, símbolos e propósito. Cada pensamento é um fio invisível, tecendo a grande tapeçaria da consciência, onde tudo se encontra, além do tempo e do espaço. E se você pudesse transformar essa conexão em poder? Se, em vez de ser puxado por pensamentos constantes, você aprendesse a canalizar essa energia para manifestar o que deseja, inclusive essa pessoa que parece habitar sua mente, mas sem desespero, sem dependência, apenas com magnetismo puro. No livro Seu Eu Superior, você descobre exatamente como fazer isso. Ele revela as técnicas que transformam emoção em força vibracional, ensinando a elevar sua frequência até o ponto em que tudo o que você deseja começa a ser atraído naturalmente. Dentro dele, você aprende a dominar a energia do pensamento, alinhar o coração e a mente e acessar estados de consciência em que a manifestação deixa de ser tentativa e se torna consequência. Esses ensinamentos não falam sobre pedir, falam sobre se tornar o ímã, sobre atingir um campo vibracional tão poderoso que o amor, a abundância e as oportunidades passam a te procurar. Você deixa de correr atrás e passa a ser o centro de gravidade onde tudo se alinha. Se você sente que há algo mais nessa conexão, algo que quer te ensinar, transformar ou atrair, o seu eu superior é o caminho para compreender e dominar essa energia. O acesso está no primeiro comentário fixado. Clique agora e descubra como ativar seu magnetismo interior
e manifestar com consciência aquilo que já vibra dentro de você. Então, se você perceber que ainda está pensando em alguém, respire fundo e, em vez de se perguntar por que não consigo parar de pensar nessa pessoa, sorria e diga em silêncio: o que minha alma está tentando me mostrar através disso? Essa simples mudança de percepção muda tudo. O pensamento deixa de ser uma prisão e se transforma em orientação. A conexão deixa de ser apego e se torna aprendizado. Você começa a viver a partir de um estado mais elevado de consciência. Em que até as experiências dolorosas se tornam parte do seu crescimento espiritual. Aprende a ver o sagrado no simples, uma lembrança que surge no momento certo, um sonho, um nome que reaparece do nada. Aprende a confiar no ritmo da sua mente e na linguagem silenciosa da sua alma. No fim, pensar constantemente em alguém não é uma maldição. É um espelho de despertar. O universo usa esses reflexos para te conduzir de volta a si mesmo. E quando você finalmente entende isso, a obsessão desaparece como névoa sob o sol da manhã, restando apenas clareza e gratidão. Porque o amor, seja ele vivido na presença, na saudade ou no silêncio, nunca é desperdiçado. Cada conexão, real ou imaginada, é uma ponte para uma consciência mais ampla. O verdadeiro caminho sempre foi para dentro. Se essa mensagem ressoou com você, lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Muitos estão despertando para a linguagem oculta da alma e para os laços energéticos invisíveis que nos unem. Então, permaneça desperto, consciente. E se essa reflexão te tocou, compartilhe com quem também precisa ouvir. Comente o que você acredita que sua alma está tentando te ensinar através das pessoas que você não consegue esquecer. Porque às vezes, quem ocupa sua mente não é o seu destino, é o seu mestre. E quando a lição é aprendida, o que permanece é amor, sabedoria e paz.